Uma vez mais, boa noite, queridos. No mês de janeiro, Deus tem nos dado o privilégio de adorá-lo e refletir acerca de algumas verdades gloriosas acerca de quem Ele é, encontradas em sua palavra. E nos cultos à noite, a equipe pastoral tem compartilhado acerca de garantias que Deus traz para os seus filhos. No domingo passado, nosso pastor, reverendo Robson, compartilhou sobre a garantia da filiação, da paternidade. E hoje nós iremos refletir acerca da maravilhosa garantia que Deus nos traz sobre a sua presença. É interessante, por favor, Alecilda, que segundo alguns pesquisadores, ao longo da jornada da vida, nós, ao vivermos, existirmos, nós iremos interagir com aproximadamente 80 mil pessoas. Eles fazem uma média de que cada um interage com 3 novas pessoas por dia. Há alguns mais efusivos e falantes, como eu, que interagem bem mais, outros mais tímidos, têm uma interação menor. A média, 3 novas pessoas por dia. Se fizermos uma conta, teremos ao longo de 78,3 anos, 85.795 pessoas com as quais você terá algum grau de interação e irá desfrutar da presença dessas. Desde a nossa formação, concepção no ventre, já começamos a interação com aquela que é a mulher mais chegada e amada de todos os que existem, com algumas raríssimas exceções, mas começando do nascimento, já interagimos com pessoas que até então nos eram completamente estranhas. E mesmo quando não temos consciência nos primeiros anos da vida, temos algumas interações que são graciosas e nos trazem prazer. Nessa mesma fase, temos outras interações com pessoas que não nos trazem tantas boas lembranças ou prazeres, desde um médico em uma injeção, até uma professora ranzinza, que nos deixaram péssimas memórias ou quase nenhuma saudade. A verdade é, irmãos, que nessa jornada, diante da multidão, ou das multidões de pessoas com as quais nós iremos conviver, nenhuma delas nos trazem tanto prazer quanto os mais próximos, aquilo que chamamos de família nuclear. Quantos, ao andarem, viajarem para algum lugar ou estarem celebrando alguma comemoração, algum momento de conquista, não sentiram falta da presença de alguém que ama muito e expiraram: como eu gostaria que essa pessoa estivesse aqui comigo. É este prazer da presença dos mais amados que nos faz desejar desfrutar os melhores momentos, mas acima dos melhores momentos, é realmente diante da dor e das maiores angústias que nós queremos estar na presença de quem amamos. Tudo isso nós refletimos quando pensamos em presença humana. Por sermos seres relacionais, necessitamos dividir a vida e desfrutar da presença de outras pessoas semelhantes a nós. Mas quando pensamos em Deus, quando pensamos na existência e na presença daquele que é o Senhor de todo o universo, quando pensamos na presença de Deus, temos uma dimensão que está muito além da nossa compreensão, porque a presença de Deus é algo que não toca a nossa experiência em sua completude, pelo fato de Deus ser Espírito puríssimo e infinito. É por isso que a teologia, quando fala de um dos atributos incomunicáveis de Deus relacionado à sua presença, ela menciona a sua onipresença. Deus está plenamente presente em todos os lugares, desde 1 trilhão, dentre as mais de 1 bilhão de trilhões, é essa a expressão, de estrelas que existem no universo,
1 bilhão de trilhões. Ele está presente sustentando pela palavra do seu poder. Até pensarmos no lugar de punição chamado inferno, ele também está ali presente através do seu juízo. Essa é a razão pela qual, quando Jesus vai expulsar um espírito maligno de um gadareno, ele pergunta: viestes nos atormentar antes do tempo? Porque Deus também manifesta a sua presença no inferno. Mas existe uma terceira e última maneira que Deus manifesta a sua presença, e é exatamente dessa maneira que a Bíblia está repleta de exemplos. É a presença abençoadora do Senhor. É quando Ele revela toda a sua bondade, amor, graça, compaixão, toda a sua glória, que em hebraico significa peso. Mas infelizmente, depois da queda dos nossos primeiros pais, Adão, o homem, ele perde o prazer e o deleite dessa presença. Vocês lembram muito bem, após pecarem, eles se escondem da presença de Deus. E é exatamente essa fuga que todo homem que não foi ainda alcançado pela graça de Cristo, ele anda. Ele está fugindo da presença do Criador. Mas este Deus que é gracioso, misericordioso, decide revelar a sua presença, inicialmente através de escritos, depois vozes, visões, através de profetas, através da figura do anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Cristo pré-encarnado. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. O amor de Deus se revela sobre a humanidade em querer compartilhar a sua presença abençoadora, de modo que o próprio Deus Filho se torna homem, e ele passa a viver nessa terra, durante 33 anos compartilhando da sua vida como um Deus homem, realizando prodígios e sinais, milagres, curando, ouvindo, perdoando pecados, restaurando homens e mulheres sem qualquer esperança, até que chega o momento do cumprimento da sua missão, onde ele é morto, é crucificado e morto. E alguns destes que compartilharam da sua presença, agora estavam angustiados. Onde estaria ele? Como viveriam sem a presença do Cristo que os conduzira até aquele momento? É exatamente um destes momentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E olhando para esse texto sagrado, nós iremos perceber os caminhos da vida e a presença gloriosa de Deus. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós leremos a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito costumava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor, vamos ler juntos o 34? Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos uma vez mais. Peça para Deus falar com você. Ele é aquele que lhe sonda e conhece cada uma das suas necessidades. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, como já foi exaustivamente declarado em súplicas, nos cânticos, e agora na leitura da Tua palavra. Nós suplicamos, ó Deus, dá-nos a compreensão desta gloriosa garantia de que o Senhor está presente conosco na caminhada desta vida. Fala-nos para o Teu próprio louvor, é o que te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como a maioria de vocês aqui sabem, o evangelista Lucas, médico, ele tem uma proposta apologética ao escrever o seu evangelho, não apenas direcionado a judeus, mas a todo o mundo helênico, a toda a cultura grega. Ele traz então descrições e relatos precisos acerca do Jesus histórico, da sua vida, dos seus sinais, de modo que os sábios da época não tivessem dúvida alguma de que ele era Deus, de que ele teria vivido e ressuscitado. Até este presente momento, Lucas, ele fez o registro, se você olhar nos versos anteriores, do túmulo vazio, dos dois homens com roupas reluzentes que apareceram para as mulheres, e também da visita de Pedro ao túmulo. Lucas, ele não relata a aparição de Jesus ressurreto na Galileia, mas ele concentra a sua atenção em Jerusalém, onde estava concentrado toda a nata religiosa judaica, para demonstrar àqueles homens que não era apenas um grande mestre ou sábio que tinha vivido e morrido, mas o próprio Filho de Deus estivera dentre eles. E daí nós sabemos bem que, diante das multidões com as quais Jesus conviveu, existia um grupo mais restrito de homens e mulheres que de fato dedicaram as suas vidas e corações a Ele.
que não estiveram atrás apenas dos prodígios, não eram curiosos, não queriam simplesmente comer o pão gratuito que ele multiplicava. Nós descobrimos que era um grupo de aproximadamente 120 homens e mulheres, dentre os quais nós encontramos estes 2 discípulos. No dia da ressurreição, eles estavam indo para uma aldeia a noroeste de Jerusalém, aproximadamente 30 quilômetros, chamada Emaús. É na experiência destes homens que nós encontramos algumas gloriosas verdades acerca da presença de Deus em nossa peregrinação nessa terra. E uma primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a presença abençoadora de Deus não nos impede de sermos momentaneamente atingidos por tristezas e dores. A presença gloriosa de Deus não nos impede de sofrermos nessa vida. Se você volta a sua atenção para o início da narrativa, esses homens estavam desolados, e eles estavam falando exatamente sobre aquilo que eles viviam, numa perspectiva do Jesus histórico. Eles compartilhavam a vida, eles colocavam toda a sua esperança e expectativa nele, e agora ele havia morrido. É neste momento em que Jesus se aproxima, e a expressão no grego é kai autos, o pronome pessoal, que traz a ideia de ele mesmo em pessoa. Ele mesmo em pessoa, este Deus presente em todo o universo, agora ressurreto num corpo glorificado, que não tinha a aparência de nenhum avatar, nenhum ser estranho, mas a aparência de um homem normal. Caso contrário, ele teria causado estranheza e pavor para todas as pessoas às quais ele apareceu durante os 40 dias que ele permanece na terra, entre a sua ressurreição e ascensão. E quando ele aparece ele mesmo para estes homens, é interessante que o versículo de número 17 nos mostra que Jesus os interpela com uma pergunta: que é isso que vos preocupa? Que ides tratando à medida que caminhais? O texto nos diz que eles pararam o quê? Entristecidos. Ele estava ali, o próprio Cristo ressurreto. Certamente aqueles homens que faziam parte deste ciclo mais restrito de convívio, eles tinham ouvido muitas promessas do Senhor, de que de fato Ele era o caminho, a verdade e a vida. Foi durante o seu ministério que ele declarou as 7 expressões: ego eimi, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. E aqueles homens, numa direção oposta dos mais sábios de Israel, decidiram crer, abrirem mão de tudo e dedicarem suas vidas com toda a atenção visceral para aquele que era a esperança de Israel. Jesus também havia dito que ninguém tiraria a sua vida, mas ele voluntariamente a entregaria por amor às suas ovelhas. Ele havia dito que o faria para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse desfrutar de vida eterna. O que os comentaristas discutem nessa passagem, especificamente sobre esses 2 discípulos, é sobre qual seria o nível de entendimento que eles tinham acerca dessas promessas. O quanto os 12 discípulos, que eram o ciclo mais restrito de convívio, haviam compartilhado com os demais, com os 120 no total, todas essas verdades. O quanto essas verdades ocupavam a cognição destes homens, nós não podemos precisar. Algum nível de conhecimento eles tinham. O fato é, irmãos, que nos últimos dias, no período da Páscoa, estes seguidores de Cristo, eles estavam entre aqueles que na entrada triunfal cantavam e declaravam: Baruch Rabá Shem Adonai, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor.
Mas eles viram essa mesma multidão que aclamavam o Senhor o traírem, e diante de um tribunal injusto e de uma absolvição, essa multidão preterir a Jesus e escolher um ladrão chamado Barrabás. Eles viram Cristo ser injustamente julgado, condenado, açoitado, cuspido, crucificado, morto e sepultado. Esses homens estavam desolados. Estavam desolados. E o texto nos chama a atenção, irmãos, pelo fato deles não perceberem que era Jesus que estava ali. Nós não somos informados se foi uma ação extraordinária de Deus, de que vendou os seus olhos. Alguns comentaristas acreditam que a tristeza era tão grande, que a desolação era tamanha, que eles não conseguiram reconhecer o próprio mestre a quem eles serviram por 3 anos. Isso é uma verdade incontestável. A palavra de Deus nos fala exaustivamente de sua presença. Desde que Deus escolhe um povo para si, chamando Abrão, Ele promete estar com o seu povo, Ele promete livrar ao seu povo. Nos momentos mais difíceis da jornada de Israel, onde eles enfrentavam a hostilidade das nações, em diversos momentos o Senhor dizia: não temas, porque eu sou contigo, eu estou com vocês. Mas a verdade é que o temor e o pavor, a semelhança desses 2 discípulos, fez com que em muitos momentos Israel não percebesse a presença de Deus. Lembram das palavras de Marta? Quando seu irmão Lázaro adoece, e ela junto com Maria manda um recado dizendo: olha, Senhor, está doente aquele a quem o Senhor diz que ama, vem logo socorrê-lo. E Jesus demora alguns dias, e então Lázaro morre, e quando Jesus está chegando em Betânia, Marta se levanta correndo, vai ao encontro do Senhor e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mesmo sendo uma dinâmica distinta de que ele era Deus, o Filho de Deus, e estava como um homem num corpo físico semelhante a nós, eles tinham consciência de que o Deus a quem eles adoravam, Cristo, Ele é um Deus onipresente e que promete a sua presença abençoadora em todo e qualquer lugar que os seus filhos passarem. Só que essas verdades, tantas vezes, elas não desceram ao coração, e isso se aplica a nós também. Somos conscientes de que Deus está em todos os lugares, mas tantas vezes, a dor da tristeza, da decepção, da angústia, da solidão relacional com outras pessoas, faz com que nós percamos a percepção de que todos podem ter nos deixado, mas Ele continua ali, caminhando conosco. Nós olhamos para a história de alguns homens de Deus. Eu me lembro de um grande missionário presbiteriano escocês chamado John Paton, do século XIX, um homem que amou a Deus com todo o seu ser e exerceu um ministério na Escócia por 10 anos, entre drogados ou alcoólatras, e depois deste período Deus o chama para ser um missionário pioneiro entre os Hébrides, algumas ilhas no Pacífico Sul, numa terra de canibais. E algumas pessoas perguntavam: como Deus pode estar lhe conduzindo a um lugar de tanta dor e sofrimento, onde você será comido por canibais? Deus não estará ali com você. E John Paton conta que, quando ele estava prestes a partir com a sua esposa recém-casada, um senhor muito amado o interpela e diz o seguinte: os canibais, você será comido pelos canibais. John Paton então responde: Senhor Dixon, o senhor já é muito avançado em anos, e a sua expectativa
é de logo ser colocado no túmulo, e ali ser comido pelas minhocas. Devo confessar ao Senhor, que se eu tão somente posso viver e morrer, honrando ao Senhor Jesus, pouco me importa se eu for comido pelos canibais ou pelas minhocas. No grande dia eu receberei um corpo glorificado, mas eu quero estar na presença de Deus, em qualquer lugar, mesmo que exista dor e sofrimento. No dia 12 de fevereiro de 1859, Patton então vai para esta ilha, e ali junto com a sua esposa Mary, depois de 3 meses de sua chegada, ela dá à luz ao primeiro filho. 3 dias depois do parto, ela morre naquela ilha. 10 dias depois, o bebê morre. E estando ali sozinho, sem nenhum estrangeiro, apenas com nativos canibais, ele diz que enterra então a sua viúva e o seu bebê. Numa solidão inimaginável, diante de uma dor incomparável, Patton diz o seguinte, ao relatar a sua tristeza: deixo aqueles que já passaram por trevas semelhantes se simpatizarem comigo. Quanto aos demais, seria mais do que inútil descrever as minhas tristezas. Se não fosse por Jesus e a comunhão que Ele me outorgou, certamente teria ficado louco e falecido ao lado daquele túmulo solitário. Precisamos entender, irmãos, que numa direção oposta ao que ensina a teologia da prosperidade, de que onde a presença de Deus está, ali não há dor, ali não há choro, ali não há sofrimento, ali não há perdas. Isso não é verdade, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo de pecado. E o próprio Cristo havia admoestado a estes discípulos que no mundo nós teríamos aflições, mas poderíamos ter bom ânimo porque Ele venceu. E é essa a razão pela qual nós estamos vivendo e existindo na presença de Deus, Ele caminhando conosco, mas isso não nos impedirá de sofrer. Mas nós encontramos nesse texto uma segunda e gloriosa verdade acerca da presença de Deus. Ela não apenas não impede que o sofrimento se manifeste nessa terra, mas a presença abençoadora de Deus nos garante o privilégio de sua atenção amorosa. A presença abençoadora de Deus em nossa peregrinação nos garante o privilégio de que teremos a sua atenção e tempo de qualidade com Ele. Olha que interessante que o próprio Jesus passa a caminhar e é Cristo quem o interpela. Se você voltar para o texto no capítulo 24, observe a partir do versículo de número 16, a partir do verso 17, então lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único porventura que tendes estado em Jerusalém e ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. O que nos surpreende, irmãos, é que Jesus, mesmo sendo homem, Ele era Deus onisciente e conhecia tudo aquilo que já havia sido dito, e não apenas havia sido dito, tudo aquilo que passara no coração daqueles homens, mas ainda assim Ele os indaga: o que vos preocupa? Cleopas então, não reconhecendo, achando que ele era um estranho que estava em Jerusalém, o assunto da crucificação e sepultamento de Cristo havia tomado toda a cidade.
Ele se surpreende pelo fato dele não ter conhecimento, mas ainda amorosamente Cristo o pergunta: o quê? Semelhante a nós como pais, se você tem filhos e às vezes sabe o que aconteceu, qual problema eles já enfrentaram, porque tantas vezes a esposa liga ou manda um WhatsApp e diz: olha, o seu filho aprontou isso, isso e isso e isso. E quando você chega em casa e abre a porta, você já é recebido com aquele choro. Já teve essa experiência? Você sabe de tudo, mas por amor ao seu filho você pergunta: o que foi, meu filho? Fale. E nós damos a ele ou a ela a atenção, o tempo de qualidade. Emprestamos os nossos ouvidos para que eles possam simplesmente colocar para fora o seu desapontamento, a sua dor, a sua tristeza. É exatamente isso que Cristo faz com aqueles homens, sendo Ele Deus onisciente. Ele os escuta e os permite abrir o coração em tudo aquilo que de fato os entristecia. É uma oração inconsciente. Eles não tinham plena noção no momento de que era Cristo, mas ali eles estavam compartilhando da presença e dividindo o peso do seu coração. Como é importante na vida quando nós dividimos a nossa existência com pessoas que nos dão tempo de qualidade, não é verdade? Com pessoas que param para nos ouvir sem dividir a atenção com o celular, com a TV, ou com um tablet, ou com qualquer outra coisa que nos rouba a atenção. Isso é algo que enfurece as nossas esposas, quando elas querem falar e nós estamos fazendo uma outra coisa além de ouvi-las. Não é verdade, homens? Cristo não procede assim. Ele para, ele olha, ele escuta, e aqueles homens derramam o seu coração. E eles tinham uma compreensão teológica. Eles falam acerca do Jesus de Nazaré, aquele que era homem, mas eles falam também daquele que era o profeta, segundo Moisés. Tudo isso são menções cristológicas presentes em Deuteronômio e em todas as profecias messiânicas no Antigo Testamento. Eles estavam confusos, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não estavam compreendendo plenamente o plano de Deus, como isso estava se desdobrando. E por isso eles colocam para fora todas as dúvidas, que, como diz o Dr. John MacArthur, não deixava de ser uma expressão vívida de incredulidade e dúvida. Mas é assim que quando nós caminhamos na presença de Deus, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas dúvidas, essa presença abençoadora nos garante atenção. E essa atenção nos é dada através da oração, irmãos. Muitas pessoas, ou até muitos cristãos, vivem solitários, porque oram pouco, ou quase não oram. Nós queremos ser ouvidos pelo cônjuge, queremos ser ouvidos pelos filhos, queremos ser ouvidos pelos amigos de trabalho, queremos a atenção e a presença de todos ao nosso redor, mas nos esquecemos que quando Cristo morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e essa presença gloriosa, este Shekinah, este peso de glória, que era desfrutado no Antigo Testamento, tão somente pelos sacerdotes, ou pelo sumo sacerdote, agora nos foi dado livre acesso, através do sacrifício de Cristo Jesus. Essa falta de percepção nos rouba a oportunidade de simplesmente derramar o nosso coração diante dele. E ainda que as aflições não sejam todas nos tiradas de imediato, certamente o alívio, o consolo de sua presença será provada imediatamente. Ele já havia dito, irmãos, no Antigo Testamento, ele já havia instruído aos seus, quando ele declarou ao profeta Isaías sobre o que o seu povo passaria.
Ele já havia dito que eles não passariam sozinhos. Se você volta a sua Bíblia por um instante, no livro de Isaías, no capítulo 43, Isaías 43, veja o que ele diz a partir do verso 1: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vamos juntos o 2? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eles passariam pelas águas, eles passariam pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor passaria com eles, os concedendo o privilégio de sua amorosa atenção. Nessa nossa peregrinação, irmãos, quando nós oramos, nós não estamos orando a um Deus distante, a um Deus limitado em seu poder. Nós sabemos que a oração é um dos meios de graça, é um dos instrumentos que Deus usa para nos abençoar e nos visitar com a sua presença. Mesmo Deus já conhecendo e tendo decretado todas as coisas na eternidade, Ele faz com que a oração seja um instrumento, uma causa secundária, um meio através do qual Ele cumprirá os seus planos. Deus tem alívio para as nossas dores e aflições, mas Ele quer que nós alcancemos este alívio ao desfrutarmos de sua presença em oração, em súplica, em clamor. É por isso que Calvino, nas Institutas, no livro nas Institutas da religião cristã, ele diz: a oração é de fato este meio de graça, onde a presença de Deus se torna palpável e confortante. É por isso que Paulo declara: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esses homens que estavam angustiados puderam agora receber conforto na presença de Deus. Há alguns teólogos que dizem que a presença de Deus não pode ser sentida, simplesmente crida. E nós discordamos, porque a Escritura nos mostra com muita clareza que a presença de Deus, ela é crida, sendo Ele um Deus invisível, nós concebemos em nossa cognição, mas nós nos relacionamos com Ele, e ao orarmos, Deus manifesta esta presença em nossos corações. Qual foi a última vez que você sentiu? Qual foi a última vez que você pôde derramar toda a sua alma diante de Deus? Quando você derrama diante do seu cônjuge, o alívio é momentâneo. Quando você derrama diante de Deus, o alívio é permanente. Quando nós continuamos olhando para esse texto, irmãos, nós percebemos ainda uma terceira e última verdade acerca desta presença gloriosa e abençoadora do Senhor. É que a presença de Deus, além de nos confortar com atenção, ela nos abençoa com instrução. Ela nos abençoa com orientação. Depois de Jesus ouvir aqueles homens acerca de todas as suas dúvidas, incredulidades, questionamentos, no versículo 28, ele então passa a orientá-los. Ele não apenas admoesta, ele não apenas os corrige, mas no verso 28, preste atenção no que ele diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção, a partir do verso 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram,
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora Jesus então, ele para por um instante, e em sua presença, ele os orienta. A diferença daqueles que estavam perdidos diante das catástrofes, ou dos seus planos pessoais que se desfaziam em Jerusalém, para estes 120, é que eles colocaram a esperança num homem que era ao mesmo tempo Deus, e agora ele se revela para cada um, desde os mais instruídos, como Lucas, até os mais indoutos, os mais simples, como pescadores, Pedro e João. Ele revela, ele escuta e passa a orientá-los. Jesus não apenas empresta os seus ouvidos, mas agora ele traz uma clara instrução acerca do que estava errado em sua cosmovisão. Uma compreensão teológica equivocada que os judeus tinham, de que o Messias viria, ele restauraria o reino, ele os libertaria do jugo do Império Romano, e agora estabeleceria um reinado terreno. Eles compreenderam meias verdades, e Cristo então corrige o erro teológico, e a partir da correção do erro teológico, ele os orienta acerca de como enxergar o mundo, de como enxergar a vida, de como compreender estes eventos. Ele os faz lembrar, talvez, do proto-evangelho, porque o texto diz que ele discorre acerca de tudo que os profetas haviam dito. Ele os lembra que era da semente da mulher que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Desde a primeira promessa messiânica, o caminho de redenção era um caminho de dor, de sofrimento, de cruz. Que o grande Messias, o Emanuel, Deus conosco, também seria o homem de dores de Isaías 53, aquele do qual os homens virariam o seu rosto, seria rejeitado, aquele que não tinha aparência alguma. Jesus então, ele corrige em sua orientação na palavra, em sua presença, o que havia de equívoco. Muitas vezes, irmãos, o povo de Israel, ele perde a percepção do que era a vontade de Deus. Eles deixam de enxergar a terra como um instrumento de bênção para as nações, e enxergam a terra como uma causa final em si mesmo, e se perde. E Deus então intervém e os corrige, toma a terra e os orienta novamente. Assim Deus faz com todos nós em nossa peregrinação. Em sua presença, Ele não permite que nós estejamos entregues ao nosso próprio coração. Sabe por quê? Porque o seu coração, meu irmão, é enganoso mais do que todas as coisas, e o meu é desesperadamente corrupto. E a semelhança destes discípulos, quando nos colocamos em oração, tantas vezes queixosos, e reclamamos do mundo, reclamamos da vida, talvez esse ano você já fez isso, reclamou de uma série de coisas. Ele nos escuta, mas Ele nos orienta, nos admoesta e nos corrige na palavra. É por essa razão que o próprio salmista disse no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos este benefício de termos neste livro não apenas o registro daquilo que profetas falaram no passado, nós temos a boca de Deus falando conosco. Todas as vezes que estamos peregrinando, angustiados, nós oramos e falamos com Deus, abrimos as Escrituras e Deus fala conosco, nos orientando acerca de como devemos viver e como devemos prosseguir. Mas há uma escolha de comunhão. A essa altura os discípulos já estavam confortados, eles chegam à sua residência em Emaús,
E prestem atenção no que diz o verso 28, agora sim o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Já havia um conforto, uma relação que ia para além de um homem ordinário. Essa razão pela qual o comentarista Hendriksen diz que, neste momento, estes discípulos fazem o uso do seu livre-arbítrio, que eu prefiro a expressão do Dr. Eber, fazer o uso da sua liberdade espiritual. Eles tinham uma relação com Deus, e agora eles poderiam escolher deixar ir o Senhor, ou suplicar para que Ele permanecesse em comunhão, para que Ele entrasse e compartilhasse da mesa. E assim somos nós, em nossa jornada. Somos conscientes que Deus está conosco, afirmamos que Ele está conosco, mas o quanto intencionalmente nós escolhemos desfrutar da sua presença. Jesus disse a uma das 7 igrejas no Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Esse texto, que é usado equivocadamente para descrentes, é uma palavra direcionada a filhos de Deus, a adoradores, a nós que temos livre acesso. O Senhor, em tantos momentos, como nessa experiência dos discípulos, estava convidando, estava dando a opção de desfrutar ou não da sua presença. Era uma escolha. Aquela igreja na Ásia Menor escolheu não abrir a porta. E o que nós escolhemos? Nós escolhemos deixar o Senhor passar, dedicar todo o nosso tempo e atenção e energia ao trabalho, ao lazer, ao entretenimento, às redes sociais, aos amigos, e nos encontramos sem tempo para desfrutar da presença de Deus. Estes discípulos escolheram convidar. E naquele momento, quando o texto continua, no versículo de número 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Era um corpo glorificado, com propriedades específicas, mesmo sendo um corpo físico, o corpo de Jesus poderia aparecer e desaparecer. Mas é exatamente no momento em que o pão é partido, que provavelmente eles se lembram das palavras do Senhor na ceia. Eles reconhecem ao Senhor, eles reconhecem a glória do Senhor, e então compartilham algo muito interessante, quando no versículo 32, eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observem, irmãos, que a presença de Deus, a presença abençoadora de Deus, como disse o grande teólogo reformado Jonathan Edwards, ela traz avivamento constante a almas sedentas. Ela traz vitalidade, ela traz entusiasmo. Aqueles homens, mesmo num caminho de incertezas, de incredulidade, de dores, quando eles estiveram na presença de Cristo e derramaram os seus corações, o convidou para a mesa da comunhão, eles tiveram os seus corações aquecidos por essa presença abençoadora. Patton foi um homem que, mesmo diante dos perigos e da dor devastadora, da perda de sua
esposa. Ele viveu por 82 anos, dos quais ele dedicou 50 como missionário, entre os nativos das ilhas no Pacífico Sul. E Deus alcançou milhares de pessoas. Ele não teve apenas dores, desgostos e dissabores. No final da sua vida, ele teve o privilégio de ver algumas aldeias totalmente convertidas a Cristo, se rendendo e adorando ao Senhor. Estima-se que hoje, aproximadamente 85% da população de Vanuatu, que é o nome de uma dessas ilhas, seja cristã. E tudo isso é fruto do trabalho deste homem. Mas o maior legado que Patton deixa é de como, em momentos de dor e angústia, ele pôde desfrutar, valorizar, anelar e se refugiar na presença abençoadora do Senhor. Eu não sei o que me reserva, ou me está reservado para 2019, nem para você. Nessa nossa peregrinação na terra, certamente nós iremos interagir com muitas pessoas, muitas delas nos deixarão, mas há apenas uma presença que estará conosco todos os dias, é a do nosso Cristo. Foi Ele quem prometeu antes da ascensão no capítulo 28 de Mateus: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O quanto a consciência desta presença abençoadora nos faz orar. Quanto tempo nós dedicamos a ela? Eu tenho certeza que existem alguns casamentos em crise, talvez, se não entre vocês aqui, entre algumas pessoas que nos assistem, e uma das principais queixas é: ele não tem tempo para mim, ela não tem tempo para mim. E a nossa relação com Deus? Nós queremos o benefício da sua proteção, mas para termos o benefício da comunhão e de corações cheios de alegria, nós precisamos investir tempo com Ele, nos lançar diante dEle, clamar ao seu santo nome. Sabe por quê, irmãos? A vida é cheia de fases e estações distintas, e como nós falamos na semana passada, os tempos de glória nesta terra, eles não são contínuos. Você terá conquistas e terá dissabores. Paulo, nos tempos de glória do seu ministério, ele teve a aclamação, os louvores e os aplausos de muitos homens. Mas 30 anos depois, mais de 30 anos, quando ele está na sua segunda prisão, próximo da sua morte, ele escreve a Timóteo e diz: olha, vem depressa ter comigo, eu preciso da sua presença. Ele precisava dos poucos amigos. Ele diz: olha, traz também João Marcos, porque ele me é útil. Ele diz: na minha primeira defesa, quando eu estive diante do tribunal, ninguém esteve ao meu lado, ninguém, eu não tinha ninguém, mas o Senhor esteve comigo, e Ele me livrou, e certamente me livrará e me levará a salvo para o seu reino. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Essa garantia, irmãos, e essa promessa não deve estar apenas em nossa cognição e gerar indiferença em nós. Ela deve trazer resiliência em meio às dores e decepções, mas ela deve trazer intencionalidade. Deseje menos
talvez a presença das pessoas. Deseje mais a presença de Deus. E diga: Senhor, eu quero ter tempo de qualidade. Patton disse que o que mais o impactou para poder enfrentar tudo o que passou foi o testemunho do seu próprio pai. Um homem que em casa tinha o seu refúgio de oração. Após todas as refeições, ele se dobrava de joelhos perante o Senhor. E junto com os seus 11 irmãos, eles oravam. E Patton diz que na sua infância, mesmo em face das piores catástrofes, a maneira vívida como seu pai se relacionava com Deus, o fazia crer, inquestionavelmente, que aquele Deus glorioso estava ali o sustentando. Nós estamos, Senhor, em Tua presença. O problema é que a consciência desta promessa maravilhosa, tantas vezes não nos move a nada. Infelizmente, às vezes ela está em nossa cognição apenas. Alguns chegam a duvidar se de fato o Senhor está presente. Talvez alguém aqui nessa noite, por viver um momento tão doloroso, possa pensar: Deus me abandonou. Deus me abandonou. Quando o Senhor, na verdade, promete estar conosco nos vales sombrios. Mas, Senhor, tantos outros, às vezes, nessa consciência, todos nós, na verdade, não Te buscamos. E permitimos que as tempestades da vida endureçam a nossa cerviz, enrijeçam a nossa fé, de modo que nós não nos refugiemos em Ti. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor, ao crer, ou crermos nessa verdade, nos lançar diante de Ti. E ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua instrução, porque a Tua palavra nos promete que ao homem que teme ao Senhor, o Senhor instruirá no caminho que deve seguir, e nós sabemos que essa instrução o Senhor nos dá em Tua palavra. Dá-nos todos estes benefícios e bênçãos da Tua presença. Nós oramos com profunda gratidão, com fé, em nome e para a glória de Cristo Jesus.